Eu não consigo parar de comer doces. Como mudar? Essa é uma pergunta que eu ouço bastante. Eu sou a Dani Santos, a sua coach de vida saudável. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas super importantes para responder a essas e muitas outras perguntas. Na verdade, não só hoje, mas uma série de vídeos que eu resolvi gravar e disponibilizar aqui em várias redes sociais sobre hábitos, sobre pesquisas profundas sobre esse assunto, sobre experiências na minha vida pessoal, profissional, e que levantam essas questões, né, de como os hábitos são formados e eu acredito que o mais importante, como eles podem ser mudados, como a gente pode transformar. Então, está começando hoje uma série de vídeos e essa série é sobre o que eu aprendi sobre criar e abandonar hábitos. Então, vamos voltar à pergunta inicial? Eu não consigo parar de comer doces. Como mudar? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É um assunto importante que várias das meninas que eu atendo como minhas coaches, mentorandas, me fazem. Assim, só um detalhe, me siga nas redes sociais, esse é o nosso canal de comunicação, são os nossos canais de comunicação. Então tem o site, tem o Instagram, não sei de onde você está assistindo esse vídeo agora, tem o Facebook, todos levam o meu nome, o canal no YouTube, Dani Santos, Santos com TH. Então segue lá, vamos conectar, vamos trabalhar essas questões. Então, como mudar a resposta? Ela é simples e direta, através dos nossos hábitos. Não adianta você pensar que existe uma outra forma. São padrões que a gente precisa trabalhar. E eu trouxe aqui para vocês uma definição sobre o que são hábitos. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Hábitos, na minha visão, são a arquitetura invisível do nosso dia a dia. Não sei se você já parou para observar, mas a gente repete cerca de 40% do nosso comportamento quase que diariamente. Isso vai desde escovar os dentes, dirigir para quem dirige, fazer comida para quem faz comida em casa, enfim, cerca de 40% do nosso comportamento é repetido quase que diariamente. Então a gente pode dizer, ou a gente pode concluir, né, que os nossos hábitos, eles é que moldam, ou moldam, né, a nossa existência e o nosso futuro. Então, o que a gente pode avaliar? Se a gente muda, então, os nossos hábitos, a gente muda a nossa vida. Então, muitas das coisas que hoje a gente busca resposta, às vezes a gente traz para a nossa vida coisas que vão ser medidas paliativas, que vão tratar os sintomas e não vão direto na causa. Então, é importante a gente entender isso, né? Como a gente muda é através dos nossos hábitos. E aí, essa pergunta, ok, Dani, como mudar através dos hábitos? Ok, certo, mas então como que eu mudo o meu hábito? Então vamos lá, da série, o que eu aprendi sobre criar e abandonar hábitos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E fato é que não existe uma fórmula mágica para mudar os nossos hábitos. Todos nós, e isso é importante você entender, a gente tem que cultivar hábitos que funcionam para nós. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. E eu vou explicar. Cada pessoa, ou algumas pessoas, elas funcionam quando começam a mudança aos poucos. Outras, quando elas começam com tudo. Algumas pessoas, elas precisam assumir responsabilidades e outras, elas desafiam as responsabilidades. E aí eu vou citar um exemplo, a gente está falando dos doces, é uma questão muito levantada e trabalhada nos processos, nas minhas mentorias. E eu vou dar o exemplo do bolo. Tem clientes que, à medida que elas começam a se observar e a gente começa a trabalhar o processo, a gente percebe que para ela funciona se ela
parar de comer de uma vez por todas, aquele bolo. Por quê? Ela já se conheceu, ela já se entendeu que se ela começa a comer, ou se ela se permite comer, ela não consegue parar. E aí ela come uma fatia, 2 fatias, 3 fatias e já até me relataram de comer o bolo inteiro. Perdão. Outras não. Outras pessoas já funcionam assim. Bom, eu vou escolher, eu não sou muito eu não sou a favor de dia do lixo. Mas assim, não é que a gente nunca mais vai comer o que a gente gosta, mas algumas pessoas funcionam bem assim. Eu vou escolher um dia da semana, e aí eu não chamo de dia de lixo, mas ele existe. Um dia da semana, eu vou comer um pedaço daquele bolo de chocolate com cenoura que eu mais gosto. E para elas funciona bem. Elas conseguem comer aquela uma fatia, se satisfazer daquela vontade de comer aquele doce e tá tudo certo. Ela continua o processo dela de estilo de vida saudável, de uma alimentação mais balanceada e tá tudo certo. Algumas outras pessoas, elas se desenvolvem quando ocasionalmente se permite fazer uma pausa em bons hábitos. Então, por exemplo, algumas pessoas no fim de semana se permitem ser mais flexíveis. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o fim de semana, a gente vai falar sobre isso também nessa série de vídeos, mas elas conseguem fazer uma pausa e depois voltar. E outras quando elas nunca interrompem o fluxo. Se eu falhar, eu não consigo parar. Então eu vou até aquela meta que eu me propus sem me dar nenhuma folga em relação aos meus hábitos. Eu estou falando aqui de alimentação porque é o tema que a gente trouxe hoje em relação aos doces. Mas isso vale para qualquer outro pilar desse estilo de vida saudável que a gente trabalha, né? Seja para a parte da atividade física, seja para qualquer outro pilar. Então é muito importante, ou aliás, o mais importante, a coisa mais importante é você se conhecer e escolher as estratégias que funcionam para você. Então existem alguns testes que a gente trabalha e tudo isso dá para ser muito bem trabalhado, né? Outra coisa, nessa série que começa hoje, eu vou falar para você, eu vou te dar uma sugestão. Você vai identificar alguns hábitos que você gostaria de adotar ou mudanças que você gostaria de fazer. Então, vai pensando aí, desde quando a gente começou, provavelmente já veio alguma coisa à sua cabeça em relação aos seus hábitos atuais, né? Se você quer mudar um hábito ruim, colocar um hábito positivo na sua vida. Então, nesse momento, a partir de agora, eu quero que você se faça essa pergunta, comece a refletir sobre alguns hábitos que você gostaria de adotar ou mudanças que você gostaria de fazer. E aí, enquanto você estiver aqui comigo, então, a intenção é que toda segunda-feira, na parte da manhã, preferivelmente por volta das 8 horas, esse vídeo esteja disponível para você. Então, enquanto você estiver acompanhando essa série de vídeos, pense a respeito dos passos que você deseja tentar. E aí, você pode até anotar a data de hoje aí na sua agenda, no seu diário, no seu planner. Isso vai ajudar você a lembrar quando você decidiu, agora, uma vez que você tem contato com esses vídeos, decidiu começar mesmo, de verdade, o seu processo de mudança. Para te ajudar, tanto é que eu compartilhei ali os meus canais, as minhas redes sociais, eu faço algumas coisas para te ajudar a moldar esses hábitos, afinal, essa é a minha especialidade, né? É essa mudança de hábitos. Eu sou coach de vida saudável, especialista em mudança de hábitos, em emagrecimento saudável. Eu dou dicas no meu blog, então você viu lá meu endereço. Eu tenho uma lista VIP com dicas gratuitas via WhatsApp. Tem programas de atendimento, de acompanhamento personalizado, em grupo, presencial, online. E agora eu trouxe também esse recurso, né? Que a gente vai estar juntinhos aqui toda segunda-feira pela manhã, para inspirar você a fazer a sua vida melhor que antes. Então, eu espero de coração que você curta toda essa série de vídeos que está começando hoje, que você compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa
ouvir essa informação e vamos juntas agora, a partir de agora, usar a nossa hashtag Sou Melhor que Antes. Combinado? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!